Normalmente tem o sinal, né? Já deu? Tem aquela mensagem, né, de gravação. Eu queria ter certeza de que já iniciou a gravação do show. Ah, bom. Ah, o banheiro técnico normalmente tem uma mensagem de gravação, né, quando eu inicio a minha fala. Mas vamos lá, talvez a gente não ouvir ou o som está muito baixo. Então, bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à Câmara de Comércio Trans Brasil. Para alguns de vocês, talvez a primeira vez que venham desde a reforma da Câmara, que inauguramos há um pouco mais de um mês agora. Eu sou a Corina Fontanella, a diretora nacional da Câmara, uma Câmara que conta hoje com mais de 500 membros em todo o Brasil, 4 capítulos regionais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, e mais 3 antenas, Fortaleza, Recife, e a mais nova que vamos inaugurar no dia 17 de maio, em Salvador. Realizamos dezenas de eventos no ano. O ano passado foram 150 em todo o Brasil, 90 na Câmara de São Paulo. E metade desses eventos são eventos realizados por nossas comissões. São 14 comissões temáticas, setoriais. E este evento é um evento organizado por 2 comissões, né? A gente gosta bastante de juntar comissões para dar uma perspectiva mais ampla aos temas tratados. Falando um pouquinho do ano, né, 2025, é um ano bastante intenso para a Relações Trans-Brasil. Celebramos os 125 anos de fundação da Câmara, fundada, né, em 1900, no Rio de Janeiro. Celebramos os 200 anos de relações diplomáticas entre nossos países. E este ano é o ano também das temporadas cruzadas que vocês vão fazer, a qual a temporada do Brasil na França já iniciou em abril e vai até setembro, e a temporada da França no Brasil vai iniciar em agosto até dezembro. Então, são centenas de manifestações culturais em torno de 3 grandes temáticas: transição ecológica e clima, democracia e justiça, e diversidade e diálogo com a África. Então, para quem gosta de se conectar à cultura francesa, né, e essas grandes temáticas, fica atento que a gente vai divulgar a programação. Ela já está no nosso site, na verdade, a temporada do Brasil na França, e muito em breve deve sair também a temporada das manifestações da temporada da França no Brasil. Vamos antecipar na Câmara um pouco essa temporada da França no Brasil, com a Semana Bonjour France, que vai acontecer na primeira semana de junho, durante todo o dia à noite, ou durante o dia, ou no final de semana, uma série de eventos que remetem ao dever para a francesa. Então, vamos soltar o save the date esses dias, essa semana ainda. Então, fica atento. Bom, então, eu estava falando de um ano intenso, né? Mas é um ano intenso também de outra perspectiva, a perspectiva geopolítica global, que impacta muitos países, a França, o Brasil e tantos outros, e principalmente o seu comércio exterior. Este evento, na verdade, é o terceiro que a gente está fazendo esse ano, voltado para essas turbulências geopolíticas e seu impacto em nossos negócios. Então, hoje, para tratar esse tema, temos a chance de ter 3 experts da empresa de origem francesa, né? Francesa, a Coface. Coface é uma empresa que eu conheço desde que eu cheguei no Brasil e desde o meu primeiro emprego na Schneider Electric em 1996, porque é a empresa realmente referência em gestão de crédito no comércio exterior para as empresas francesas. Hoje eu sei que é uma empresa que já tem uma presença global e certamente tem empresas de muitos países como cliente,
Mas a Cofaz é líder global em gestão de riscos de crédito comercial há mais de 75 anos, atuando em mais de 200 mercados. Então, ninguém melhor do que vocês para debater o tema do dia, a gestão de riscos no comércio exterior, a relevância das fontes de informação para navegar em mares turbulentos. E, portanto, eu dou as boas-vindas aos três palestrantes da empresa, aos três experts que nós pudemos visualizar aqui também na projeção, a Isabela e eu, conosco presencialmente, a Patrícia Krause, remota hoje, e ao Ricardo Costa, presencialmente conosco. E para apresentar em maiores detalhes, e sem mais delongas de minha parte, eu vou passar a palavra para Sueli e o João, não sei, é o João primeiro, certo? Que é o nosso líder da Comissão de Comunicação e Marketing. João, a palavra é sua. Bom dia a todos, presentes, os que acompanham a gente online. Meu nome é Leandro Sagatti, coordenando a Comissão de Comunicação de Marketing, e junto com o Jefferson Calupo, de sua presença. Eu digo também que já agradeço a parceria com a Comissão de Comércio Exterior da Sra. Veríssima, que depois vai animar o nosso debate. Não vou me alongar, mas eu pensei em duas perspectivas aqui que se tocam profissionalmente. Atualmente estou trabalhando na seguradora, então estou cada vez mais em dia com a perspectiva que o Brasil não tem cultura de seguros, né? Então, existe um caminho muito grande de oportunidade de penetração do produto. A gente aqui no Brasil, por exemplo, no mundo de pessoas, dos adultos, mais de 20% tem seguro de vida. Quando você olha para grandes países mais envolvidos, isso é mais de 80%, 90%, enfim. Eles são os especialistas que vão explicar para a gente como a gente está em termos de penetração. E também de comércio exterior, né? A gente ouve muito ruído, né? Isso achando de turbulência, mas o Brasil também, apesar de ter um volume muito grande, proporcionalmente, poderia ser muito maior. Se o Brasil tivesse a mesma penetração que o Chile tem de comércio exterior na economia, seja exportação e importação, a gente dobraria, né? Nosso número é mais de 400 bilhões de dólares por ano, mas poderia ser muito mais. Então, estou curioso para ouvir os especialistas que têm esse cruzamento, né, de seguros e comércio exterior, que são dois segmentos que a gente ainda é muito incipiente. Então, por mais que tenha muito ruído, eu imagino que tem muito mais oportunidade de ruído. Então, espero que todos tenham uma palestra. A gente vai ter mais ou menos uma hora de apresentação, depois perguntas, tanto de quem está aqui presencialmente como online. Então, para não me alongar, como os especialistas, vou passar a palavra à Ana Isabel. Muito obrigado pela presença de vocês na conferência aqui. Muito obrigada. Obrigada, Corri, Sueli, João. É uma grande honra estar aqui. A câmera super bonita aí, não temos todo formado. Parabéns a todos e a todos que estão online com a gente. A Cofaz, como foi falado, é uma empresa francesa que impulsionou também no Brasil toda essa parte de seguro de crédito, fundou esse produto aqui, a gente vai contar um pouco, em 97, e a gente poderia começar com algumas picadas um pouco, não? Porque começou exterior, você vende para alguém que está longe, pode ser um país próximo, que tem leis diferentes, que tem costumes diferentes. Então, a questão é, quando você vende para alguém que está lá fora, você sabe, conhece bem essa empresa, quando você vende, é seu caixa que você entrega. E seu bem principal numa empresa não é a usina, são seus clientes. Então, se você vende e seu cliente não paga, puxa, daí tem um rumo na caixa bem importante. Então, você precisa conhecer muito bem esse cliente. Então, a gente quer falar que informação e proteção é sobrevivência da empresa. A gente trouxe algumas imagens aqui, que a confiança é muito importante no negócio, né? É a base, mas a informação é melhor ainda. E a gente vê muita gente que mas esse cliente sempre me paga bem. Então, amanhã ele vai também me pagar bem.
Na verdade, tem tudo que a gente não vê, né? A gente vê o iceberg aqui, que tudo está passando com essa empresa, e pode ser que paga bem você, mas tem outros que já deixou de pagar. Então, por isso que é muito importante ter um parceiro, como a empresa como a Cofaz, tanto de informação como de proteção. Então, a gente trazer antes, entrar no nosso produto, como a gente já pode ajudar, sobre informação, a gente só já contar um pouco do comércio exterior, essa visão sobre o Brasil, né? O Brasil seria um país que é fechado, a gente fala completamente do comércio exterior, só a gente vê umas 15% do PIB da exportação, e outros países pode ser até 35%, como a Alemanha, o México. Então, é um país que ainda tem um potencial muito grande. E a pergunta que vai crescendo, essa representatividade da exportação do PIB no Brasil, cresce, mas não é tão assim, uma coisa sobe e desce, então é uma coisa que não é tão fluido assim. Então tem bastante potencial para crescer e a gente quer justamente apoiar as empresas a exportar cada vez mais, porque é um desafio do país. Onde que as empresas brasileiras exportam? Então, a gente, principalmente, o Brasil é um país que exporta commodity, né? E quem compra muito commodity é a China, então 30% das exportações vão para a China. Depois vem a Europa, 12%, e Estados Unidos, 11%, depois o resto da América Latina, né? A Argentina, México. Como a gente falou, principalmente é commodity, então petróleo, soja, mineral de ferro, açúcar, carne e uns tipo, outros elementos. Mas os bens mais complexos é mais reduzido. Então, esse é outro desafio. Como a empresa brasileira exportar bens um pouco mais sofisticados. Então, essa é uma. É interessante são os prazos, quando se vende, então você pode vender já a entrega e o cliente vende, mas cada vez mais as empresas, a taxa de juros é muito alta. Então, como elas fazem para se financiar? Elas usam o fornecedor. Então, essa é uma coisa muito importante. Os prazos, a gente, na Cofaz, todo ano a gente faz uma pesquisa sobre o prazo de pagamento, como estou pagando as empresas. Então, a gente vê que, em média, os prazos de pagamento são de 53 dias. Essa análise não separa doméstico e exportação, é conjunto, então a exportação muitas vezes maior ainda, mas a gente vê que é um prazo bastante elevado é, e que vai também, depende dos anos, mas vai subindo e segreado. Então, quanto mais prazo, mais possibilidade de ser o cliente tem problema de gasta, ou pode ser climática, tem uma inundação, tem um problema, pega fogo, não consegue pagar. Então, esse é quando o maior o prazo do pagamento, mais risco para a empresa. Quais são os principais motivos dos atrasos de pagamento? Eu acho que uma coisa muito interessante, esse primeiro dessa pesquisa, é que quando a empresa vende para o cliente, eu não estou conseguindo pagar, a primeira desculpa é porque meu próprio cliente não me pagou. Então, é um efeito bola de neve. Quando uma empresa grande entra em uma situação judicial ou uma falência, deixa de pagar os fornecedores que em volta não deixam de pagar outros fornecedores. Então, essa bola de neve, produtos como o seguro de crédito, eles conseguem cortar um pouco esse efeito cascata, né? Então, esse é um ponto bastante importante. E como fazem as empresas para se proteger antes da fase, da inadimplência? Então, tem vários elementos, tem garantia, tem revendemos os recebíveis, tem usar como segurança e tem um seguro de crédito, que é um produto bastante completo para apoiar as empresas. A gente vai entrar depois em detalhe. Rapidamente, para mostrar um pouco, esse é o mercado de seguro de crédito no mundo. A penetração ainda é bem baixa, 15% de todas as transações internacionais têm essa proteção, e é muito inegável em função dos países. A Europa é o continente que a penetração é bem maior, está crescendo muito na parte da água.
O Brasil, por exemplo, na Península Brasileira, isso é menos de 1% de todas as transações comerciais que estão asseguradas. Então, a inflação é bem baixa, tem muito potencial aí para crescer e conhecer mais, divulgar esse produto que muita gente desconhece. Então, esse é o seu desafio. Então, essa é uma parte um pouco bem rápida sobre o comércio exterior e nossa visão. E vou deixar a palavra para a Patrícia Kraus, que é economista para a América Latina, que vai entrar como que a Cofaz pega essa informação, porque, para você entender, o produto de seguro de crédito ele tem três partes. Uma parte é informação, a gente já vê, a gente vai explicar, nos países, no setor e nas empresas, então dá um rede para todas as empresas. E aí a gente temos equipe de underwriter que dão um limite quanto que a gente, do Fairtrade, vai poder apoiar e assegurar. Então, ela vai explicar, a Patrícia, como que a gente faz essa parte de informação que é muito importante. Depois do produto completo, tem informação, tem a cobrança e tem a indenização, no caso que o cliente pague. Então, você dá a palavra para a Patrícia. Patrícia está aqui? Estou aqui, vocês estão me ouvindo bem? Paty? Vocês me ouvem bem? Acho que está no mudo. Está escutando a gente? Estou escutando, vocês me escutam? Vocês me escutam bem? Vocês me escutam? Eu não estou escutando você. Não? Ah, mas meu microfone está aberto aqui. Vocês não me escutam. Você está escutando a gente? Alguém me mandou a voz. Você está mute, Patrícia? Não, eu tô no áudio aberto. Você consegue ouvir? Assim, você consegue ser. Pode consegue apertar aí? Ela tem o microfone fechado. Mas agora vocês me escutam? Ela fala assim. Vocês me escutam? Problemas técnicos. Fala aí, Paty, uma vez que a gente escuta. É. Vocês me escutam? Veja, enquanto estou tratando, posso Vocês contar estão um me pouco. escutando agora? A gente vai escutar, Paty. Escutam? Vou contar um pouco esse mapa que a gente vê. Cada país a gente dá uma nota. Então, você vê que são 8 nomenclatura de A1, que o risco é muito baixo, e que é extremo. Então, você vê que os pacotes, os países onde o risco é então, baixo na Europa, nos Estados Unidos, e extremo, como a gente vê alguns países aí, Argélia, Alô? etc. Acho que aqui eu vou falar muito. Vocês me escutam? Aí, como que a gente dá essa nota do país, né? Se chama Country Risk Assessment. Então, é uma parte da estrutura do país, né? O desenvolvimento econômico, se tem governança do país, se os contratos estão respeitados, como está o risco político do país, como estão as contas públicas. Então, a gente olha essa parte estrutural do país e também como está no ciclo, quais são as previsões de crescimento, do PIB, vai melhorando, vai piorando, e esse dá uma nota que está sendo feita com a gente, uma equipe de 10 economistas no mundo, que faz essa análise do risco país. Essa está no site da Cofaz.com, recomendo também dar uma visita.
Então, essa é a primeira análise, é a parte dos países. Depois, a gente tem a parte dos setores, onde a gente tem economistas especializados para, em cada região, olhar os setores. Então, a gente tem é, você vê os setores aqui, e a gente vê, então, a cor, tá, o verde que é menos arriscado, até o extremo vermelho, que é bem o risco extremo, e a flechinha faz as tendências. Então, a gente vê o nosso, que a América Latina, a agricultura é verde, né, a gente também, mas, por exemplo, o setor do varejo, então a gente teve muita, você teve da lojas americanas, então a gente tem muitas empresas de estão em situação difícil, então com risco de inadimplência grande, o tecido também, então essa de lançamento. Então a gente estuda os países, estuda o setor e também você estuda as empresas. Não, não mexe mais no slide. Então, o risco setorial, aí, quais são as fontes de dados que a gente utiliza para as fontes setoriais? Então, a Copasa ela acumulou nos 80 anos umas fontes de dados que sempre com as parcerias, com os nacionais de estatística, os bancos centrais, tem muita fonte pública também, né? A GV, as fontes setoriais, e a gente trabalhar com indicadores que a gente segue para poder monitorar a evolução. Então, aqueles muito clássico de PIB, produção, varejo, comércio exterior, etc. E também muito importante a confiança, porque a gente sabe que a economia, a confiança vai ser uma parte muito importante. E além dos clássicos de desemprego, inflação, juros, e também a gente tem que intervir na imprensa que esse é bem crítico para o nosso negócio. Voltou aí, peguei um momento aí que a gente está vendo. Oi? Me escutam? Ah, eles escutam? A gente não. É, Uma caixa. a gente aqui. No teste funcional, sempre você tem o teste funciona e não. Quando quiser, eu posso contar, mas é mais Vocês bonito estão me pela parte ouvindo? que fala. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tempo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, bate. Conseguiram? Conseguiu. Ai, que ótimo. Que Ó, ótimo que deu certo. deu certo. Que bom. Que Bom, bom, não sei o que estava acontecendo aí. Bom, gente, eu queria começar primeiramente. Bom dia a todos e pedir desculpas por não estar aí presencialmente, mas eu entrei na estatística aí desse surto de influenza, né? Mas de qualquer forma, que bom que foi possível online e que agora deu certo com o áudio, né? Bom, então acho que a Isa já apresentou aí a parte dos modelos, né, da Coface, né? E um pouco das fontes de informação, não é isso? E a gente vai então para o cenário da economia mundial, né? Bom, começando com os Estados Unidos, o centro das atenções, né? Não só como principal economia, né? Maior economia do mundo, mas também está no centro aí da questão com o governo Trump, de toda a questão das tarifas, né? Então, o que a gente vê por hora, né? Com os dados até março, que foi ali antes da escalada, né? Das tensões tarifárias, quer dizer, já tinha, claro, tudo aquilo em andamento, desde o começo do governo, né, em janeiro, mas foi ali em 2 de abril que você teve o anúncio das tarifas recíprocas e que também você teve uma intensificação com relação à guerra ali tarifária entre Estados Unidos e China, né? Então, os dados até março, por exemplo, saiu semana passada a proxy do PIB, o que a gente viu
Não, desculpa, proxy do PIB não, o PIB preliminar, o que a gente viu foi um indício de antecipação por parte das empresas e consumidores na expectativa do que seria anunciado em abril, né? E essa escalada desde então. O PIB contraiu no último no primeiro trimestre desse ano 0,3, né? Numa comparação anualizada, em comparação com o último trimestre do ano passado. E olhando a composição, foi principalmente, que você pode ver aqui no primeiro gráfico em amarelo, por essa redução forte das exportações líquidas, né? O que quer dizer? É que as importações cresceram muito forte nesse período, como tem nesse segundo gráfico da balança comercial, que houve uma piora do déficit comercial dos Estados Unidos por conta das empresas antecipando importações com receio do que seria anunciado de tarifas, né? Então, exatamente um efeito contrário do que o Trump buscava, que era combater a questão do déficit comercial, que ele diz que é um desequilíbrio dos Estados Unidos, né? Que os países se aproveitam em relação a isso, e aconteceu exatamente o contrário, aumentou esse déficit por conta de uma antecipação. Também o que a gente viu foi a variação de estoques, né? Nesse dado aqui do PIB inicial aqui, em cinza, o estoque, aumento de estoque. Também um sinal de antecipação, né? Aumento do estoque, as empresas formando estoque diante do receio, né, de aumento de tarifas. E por parte dos consumidores, a gente viu um dado de consumo também, que ainda teve o crescimento do consumo em relação ao PIB, e também os dados de varejo no último mês de março nos Estados Unidos, que vieram fortes, exatamente embora você tenha uma piora de confiança, você tem um consumo ali antecipado, né? Vamos consumir antes que os preços aumentem, né? E aí, passando para o próximo slide, por favor, a gente vê, por outro lado, a perda de confiança das empresas locais e dos investidores estrangeiros, né? Então, aqueles dados de atividade até março ainda mostra, de certa forma, alguma resiliência, antecipação, mas se a gente olha dados de preliminares, a confiança das empresas, a gente vê nesse primeiro gráfico, por exemplo, a piora, principalmente do clima de negócio, mas também em relação às expectativas de emprego e investimento no país, e também a reação dos mercados, porque o dólar perdendo valor em relação às moedas mundialmente, mas principalmente em relação a outras moedas de países desenvolvidos, e ao contrário do que era esperado inicialmente, porque quando o Trump foi eleito, né, ali em novembro, havia perspectivas que o dólar poderia até se fortalecer um pouco mais diante de um cenário de aversão ao risco, que normalmente as pessoas vão para o dólar, né? E também pela ideia, né, de campanha de que ele iria reduzir ainda mais impostos para as empresas e que isso poderia causar um estímulo ali de curto prazo para a atividade econômica. No entanto, quando ele entrou e deu o foco principal na questão das tarifas, aumentou de fato a preocupação em relação ao crescimento nos Estados Unidos, piorando as perspectivas de crescimento, e aí você viu esse movimento do dólar perdendo força, esse indicador DXY, né, que é o dólar em relação a seis moedas fortes, perdendo força, assim, como também o rendimento dos títulos americanos de 10 anos, que também foram afetados. Normalmente também no cenário de aversão a risco, normalmente as pessoas iam para títulos americanos, né, que é considerado como de baixo risco, de menor risco, né, possível, mas você tem um movimento de venda de títulos que não era esperado pelo governo, e desde então você vê também alguma suavização nesse tom em relação às políticas comerciais, né? Então, mais recentemente você teve o início de negociações bilaterais com os países para tentar. Bom, teve essa pausa, né, nas tarifas acima de 10%, as tarifas recíprocas para os países por 90 dias, e as negociações bilaterais. O mercado segue tenso, porque você não tem muita conclusão em relação a isso, mas há essa sinalização de negociação, né, assim como até mesmo com a China, que há muito ruído, né, sobre isso, como está, se tem negociação já ou não, mas também há alguma moderação nesse tom. Né, mas ainda marcado por um cenário de bastante incerteza. Aí, passando para o próximo slide, por favor, que a gente tem. Qual o outro efeito que a gente vê diante desse aumento das tensões no comércio exterior, né? A outra questão, sim, bom, a perspectiva de que isso deve levar a um menor crescimento da economia mundial, e isso acaba afetando também os preços das commodities, né? O mercado de commodities, já que se você tem um menor crescimento da economia mundial, você deve também ter uma menor demanda por commodities, né? Aí, principalmente as commodities industriais,
assim como as commodities energéticas, mostram uma perda de tração de preços, né, uma redução de preços mais recentemente, em resposta a esse aumento de tensões. Em relação a commodities energéticas, né, o petróleo você também tem outras questões adicionais, né? Você tem um aumento de oferta no mercado mundial, não só pela OPEP+, com um cronograma de aumento de produção, como também outros países, como no caso o Brasil, que aumenta a produção com pré-sal, você tem a Guiana, que tem crescido muito a produção nos últimos anos, então, o próprio Estados Unidos, então, você tem uma série você tem um aumento de demanda, né, desculpa, aumento de oferta, e com isso também essa moderação de preços, né, e que isso, por um lado, em termos de inflação, né, é, traz algum alívio, né, pode ser de redução de preços de commodities, né, isso poderia ajudar um pouco. Então, passando para o nosso próximo slides, a gente tem a situação na zona do euro. Então, essa guerra comercial ela chega no momento que a economia da zona do euro já mostrava fragilidade, principalmente na parte da produção industrial, né? Serviços com desempenho melhor do que a indústria. Está numa situação difícil. A gente vê, por exemplo, nesse primeiro gráfico, a produção manufatureira desde janeiro de 2020, então, o período pré-pandêmico, que a gente observa que nessas principais, assim, né, maiores economias, né, da zona do euro, você tem o nível de atividade da produção manufatureira abaixo do patamar pré-pandêmico, né? Principalmente na Alemanha, você vê essa diferença entre a Espanha, que está mais próximo, e a Alemanha. Uma parte dessa explicação também é por custos mais elevados de produção, então, não só custo trabalhista, que na Alemanha é mais alto que na Espanha, como também uma indústria mais intensiva em energia na Alemanha, né? Então, isso também acaba pesando. Bom, por um lado, que pode ajudar também é a questão de taxa de juros. Então, a gente vê um cenário em que há mais espaço para o Banco Central Europeu continuar reduzindo juros. Eles já reduziram 3 vezes esse ano, né? Então, isso poderia ajudar um pouco a minimizar esse efeito, assim como também um pacote fiscal na Alemanha, né? Mas ainda assim, tem essa questão da guerra comercial, que com certeza, é mais uma preocupação. Tá? Com isso, a gente vai para o nosso. Bom, em relação à economia mundial, que a gente espera, diante de todo esse cenário de incerteza, a gente imagina uma desaceleração da atividade econômica mundial, saindo de 2,8%, estimado para o último ano, para 2,1%. Essa desaceleração, claro, vem muito explicada pelos Estados Unidos, onde a gente imagina que o PIB saia de 2,7% para 0,6% esse ano. Na China, um crescimento saindo de 5 para 4,3%. Por cento. No Brasil, a gente fala de 3,4 para 2, mas a gente vai falar mais à frente sobre o Brasil. Mas, com certeza, os riscos estão mais inclinados para baixo, né, em relação às projeções de crescimento, por conta da escalada comercial, além das tensões geopolíticas que ainda estão presentes. Então, a gente está realmente num momento de maior incerteza, né, para as projeções do que de costume. Né? Então, para o próximo slide. A gente fala um pouco da questão das insolvências, que se aceleraram no último ano, mundo afora, e a gente faz aqui uma comparação sempre em relação ao período pré-pandêmico de 2019. A princípio, o nosso cenário seria de que no segundo semestre do ano se deveria ter uma moderação das insolvências, ainda que continue acima do patamar de 2019, por conta dessa redução de juros, então tem um efeito defasado, e isso deveria ser sentido. Mas, diante de todas as tensões comerciais, a gente acredita que ainda devem continuar em patamar muito alto. A gente não espera que tenha, de fato, uma recuperação para esse ano, né? Então, isso, assim, é um ponto importante para a gente de atenção, né? É, as solvências devem continuar elevadas. Em relação à América Latina e quais são os possíveis impactos do governo Trump? Bom, é claro que a gente pode ter várias implicações e a gente tem apenas 100 dias, acabou de completar 100 dias do governo Trump, embora pareça que tem muito mais tempo, né, diante do que já gerou de noticiário, né? Mas focando na parte da política comercial, da política comercial mais protecionista, a gente primeiro tem que separar o México dos demais países, né? Porque, de fato, o México é muito interligado com a economia americana. Você tem mais de 80% do PIB que vai para os Estados Unidos, isso dá algo como um terço do PIB, né? Então, tem um impacto muito grande, né?
né? Assim, mesmo que você tenha chegado a acordos ali iniciais, mas você tem ainda um cenário de muita incerteza, né? E de tarifas mais altas, e também você não tem a estabilidade em relação, agora esse é o patamar final de tarifas, né? Então isso acaba afetando também a questão de investimentos, né? Mas fora o México, a gente pode dizer que, claro que os países são afetados, mas eles são relativamente menos afetados. E um dos fatores é que, bom, o que foi considerado na hora de colocar as tarifas foi a questão do déficit comercial que os Estados Unidos têm com as economias, né, com os países. Então, a gente pode ver nesse primeiro gráfico que, para as principais economias, as maiores economias da América Latina, com exceção do México, né, a média de 10 anos é que os Estados Unidos têm um superávit com esses países, né? Com exceção do Equador também, que ele tem um déficit, mas um déficit de 2 bilhões, isso não é nada para os Estados Unidos, né? Então, você tem um superávit e por isso a gente não foi alvo de grandes aumentos de tarifa, né? Então, para essas principais economias, para grande parte das economias da América Latina, você teve a tarifa básica de 10%, né? Para o Brasil havia também uma grande ansiedade em relação a isso, já que o Trump muitas vezes também acabava criticando o Brasil por ter tarifas elevadas de importação, mas no fim das contas o que prevaleceu foi de fato o déficit que os Estados Unidos têm com os demais países e a gente submetido a essas tarifas de 10%. Estão numa situação melhor do que outras economias, ou principalmente no Sudeste Asiático, que com tarifas muito mais elevadas, né? Tem essa pausa de 90 dias, mas a princípio, é, se não tiver um acordo, essas tarifas voltariam, né? Então, bota a América Latina numa situação relativamente melhor, né? E uma outra questão também é que, bom, as outras tarifas que também são aplicadas para a América Latina. Essa é uma tarifa de 25% para aço e alumínio, que é aplicada para todos os países, e também do setor automotivo. Bom, no caso do Brasil, e as possíveis implicações dessas tarifas, um ponto também é que, bom, de alumínio o Brasil exporta pouquíssimo para os Estados Unidos, né? Principalmente focado no aço, 60, mas aí realmente é importante as exportações de aço para os Estados Unidos, então algo como 60% das exportações, mas são principalmente semi-acabados, né? Então, há uma dependência dessas importações, não há uma capacidade também da indústria local para recompor, né? Substituir por produção local, não é assim simples. Então, embora seja uma tarifa muito elevada, você deve ter uma redução de importações, mas também não uma interrupção, né? Porque você não tem como recuperar pela produção local, né? Então, deve ter uma redução também pela uma menor atividade econômica, né? Mas ainda assim isso acaba minimizando um pouco o impacto. E no setor automotivo, para a América Latina também, não, claro, o México normalmente é uma exceção, né? E também tem outras regras, mas o setor automotivo no Brasil, por exemplo, as exportações são mais relacionadas com países da América Latina, a Argentina, então a gente não exporta do setor automotivo para os Estados Unidos, né? Então acaba minimizando um pouco esse efeito, né? Mas uma outra questão. Passando para o nosso próximo slide, são os efeitos de segunda ordem, que eu acho que algumas vezes podem até ser mais importantes para a América Latina, que é, bom, essa guerra tarifária ela pode levar ao menor crescimento da economia mundial, né, incluindo na China, né, a gente sabe que a China é o principal mercado, também como a Isa mencionou, mas né, para as exportações brasileiras, também no caso para o Chile também, para o Peru, principal destino das exportações. Além disso, você tem esse cenário de uma queda de preços de commodities, né? As agrícolas têm mostrado alguma sustentação maior, mas de industriais e energéticos, então esse efeito de queda de preços das commodities também acaba afetando os países da América Latina como grandes produtores e exportadores. A gente vê que a representatividade das commodities em relação às exportações totais chega a 75% no Equador, no Brasil. Também é bem elevada, 54%. Então, preços mais baixos, claro, afetam também o resultado das exportações. E também um redirecionamento de exportações chinesas para outros mercados. Então, os Estados Unidos é o principal destino, né, das exportações chinesas. A gente vai o som aqui. Não sei Perdeu o se som? aconteceu. Está me ouvindo? Não sei se o pessoal está online escutando. A gente perdeu o som, pode. Não, aqui não mudou nada. Quem está online está me ouvindo?
Estão me ouvindo? Qualquer coisa, quando eu acho que pouca slide aí da Patrícia. Vocês estão me ouvindo? Aí, se a gente perder o som, a gente poder seguir com a parte do Ricardo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? E, ouvindo, acho que a gente pode, porque eu tenho mais um slide aí da Patrícia, Patrícia até para falar aí, acho que pode falar aqui para ver se funciona. Oi, vocês estão me... Não, Não. não. É, Uhum. eu acho que, Paty, eu vai agradecer a você porque tem um problema técnico aí para escutar você. E aí a gente, acho que a gente se deu um bom panorama já da situação aí a gente não está escutando aqui. Não, a gente está escutando. Então, eu acho, Patrícia, acho que você deu um bom panorama aí do impacto do Trump, e aí a gente vai passar a palavra ao Ricardo, que ele vai dar um foco aí no Brasil. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal online também. Então, a parte chegou aqui nessa parte do governo Trump, né, e o que que significa para a América Latina. E aqui a gente vai passar um pouco sobre a falta de crescimento na América Latina, né? Então, o PIB vai ter aí um crescimento ou um decréscimo aí muito pequeno aí, devido às movimentações. Um cenário relativamente benigno. Então, como a gente falou, a gente faz muita exportação de produtos de primeira linha de commodities. Então, existe um espaço muito grande para indústrias e empresas aqui no Brasil ainda, né? Então, acho que as missões aí dos países são importantes para que a gente tenha aí um maior poderio fabril aqui industrial no Brasil, né? A gente fala um pouquinho do número de recuperações judiciais. Então, acho que isso aqui é um ponto bastante importante. Esse seria a deixa da Patrícia para a gente aqui passar um pouco sobre o que fazer na prática, né? Então, a gente teve aí em 2024, que é a linha azul, ali estourando, um número muito grande de recuperação judicial. E algumas recuperações judiciais que aconteceram no ano passado, elas foram extremamente, tanto no ano passado quanto em 2023, elas pegaram as empresas de surpresa, realmente. Então, o que as empresas fariam para mitigar o risco da perda por conta de uma inadimplência? Em alguns casos, eles não poderiam fazer nada, porque a gente, como especialista, também teve a perda. Então, caso muito grande da Americanas, alguns outros casos específicos, a gente fala do setor que tem muita resiliência, que é o setor de farma, mas a quarta maior distribuidora farmacêutica pediu recuperação judicial, passa pelo varejo, então a gente tem esse número muito grande. Quando a gente fala dos pedidos por setor, a gente fala, mas está no setor ali de serviços, que diminui por conta do número de turismo menor, mas a gente vê que a gente teve aí 10% a mais do número aí de recuperações judiciais, se comparar janeiro e fevereiro de 2025. Quando a gente fala o ano inteiro, 23 para 24, 23 para 24, a gente tem aí um aumento de quase 50% no número de recuperação judicial. E aí a gente já tem aí alguns especialistas que falam, mas é pequena, micro e pequena empresa, por conta da taxa de juros, está 14,25, já tem um bolão da taxa de Selic de amanhã, que já estão colocando pelo menos mais 0,5 na taxa de juros, então a gente está falando de uma taxa de juros de 14,75. Ela realmente prejudica a micro e pequena empresa aí, mas a gente vê ali que a grande empresa ali também, ela teve um problema também com a inadimplência, né? Como a Isabelle comentou anteriormente, é uma bola de neve. Você não paga. A gente tem casos lá que são fatídicos. A gente tem clientes que receberam indenização de recuperação judicial e que essa empresa que teve essa recuperação judicial solicitada tendo problema com a inadimplência. Ou seja, ela não vai conseguir pagar a parte de trás e a continuidade dessa empresa ela fica muito prejudicada.
E aí, quais são as estratégias que a gente utiliza, né? Então, a gente coloca aqui, estatisticamente, que 80% das empresas têm problema com inadimplência. Eu tenho 24 anos de mercado de seguros, trabalho há 5 anos com o mercado de seguro de crédito, e a gente percebe que até mesmo no modelo de precificação do seguro de crédito é um pouquinho diferente. A gente precifica considerando que a gente vai ter perda. Então, não precifico uma perda zero, ou como eu faço uma frota, no patrimonial ou no ARC. Então, qualquer empresa ela está sujeita a problemas financeiros que são complexos, né? E não dá para mitigar pelas ferramentas tradicionais. 25% das recuperações judiciais, 25% das quedas das empresas estão relacionadas a problemas de fluxo de caixa. Então, é um modelo de negócio que a gente precisa olhar com mais carinho. E aí, eu sempre brinco, né, e eu faço, às vezes, de sempre comentar que a gente precisa desmistificar o mercado de seguro de crédito, porque a gente precisa de 5 informações para fazer a cotação de seguro de crédito. Muito menos informações do que provavelmente um seguro de automóvel, que tem lá seus 15, 16 questionamentos do perfil. E também a gente tem um modelo de negócio em que, quando tem a ocorrência da inadimplência e os 3 requisitos principais sendo cumpridos dentro de uma deveres e direitos do seguro de crédito, não tem uma recusa do pagamento de indenização. Ele é muito simples de utilização e muito fácil de assimilação no dia a dia. Então, ele vem agregar serviço e agregar valor à tomada de crédito da empresa. E aqui, se eu tivesse um pitch para apresentação de uma startup, o seguro de crédito é isso aqui. Empresa A vende para a empresa B não fez o pagamento, independente de qual seja o motivo do não pagamento, pode ser uma simples inadimplência, ou uma inadimplência silenciosa, igual a gente mostrou no slide anterior. O que significa isso? Que no mercado exterior, no mercado de comércio exterior, o cliente não paga, mas o vendedor não aciona ele na justiça. Por quê? Porque está no outro país, porque tem que contratar um escritório de advogados, um escritório de cobrança, e às vezes ele acha muito complexo. E ele passa desapercebido pela estatística. E aí, quando ele tem aqui um problema local, aí sim, o bureau de crédito, ou uma agência de rede, ou até mesmo uma seguradora de crédito, consegue pegar esse comportamento negativo de pagamento. Então, o importante é o comportamento de pagamento. E aí a gente fala também de risco país, né? Então, o risco país está envolvido aqui na inadimplência. Há uma inconvertibilidade de moeda, uma falta de recurso para pagamento, igual aconteceu há pouco tempo na Argentina, igual acontece aí desde o ano passado na Bolívia. Isso não é que a empresa não quer pagar, ela tem que possibilitar porque ela não tem como comprar o dólar. E aí ela não consegue pagar, mas quem vendeu precisa receber. O seguro de crédito também cobre isso. Então, a empresa A vendeu para a empresa B não pagou, a seguradora vai lá e indeniza. Para se ter uma diligência também do crédito que é concedido, porque a seguradora de crédito ela apoia o modelo de análise. Então, individualmente, a gente sabe que às vezes o cliente conhece melhor aquele comprador do que talvez a seguradora. Mas considerando o risco país, que é o Country Risk Assessment que a gente viu antes, e o setor que a gente analisa, setorialmente a gente tem um conhecimento um pouco maior e pode antecipar uma possibilidade de problema futuro. Então, a gente já recomenda uma redução ali naquele limite, uma redução no prazo de pagamento, para justamente fazer o que o departamento de crédito e cobrança das empresas deveria fazer, ou fazem também em conjunto, que é sair do risco antes que ele aconteça. Então, é um modelo de risco advisor que a gente fala. E também é importante nessa diligência que o cliente participa por 10%. Né? Então, tem uma participação obrigatória do segurado de 10% para justamente ele também tomar conta ali, ter um skin in the game para que a gente tenha um resultado positivo. O principal é evitar que a inadimplência aconteça. E a gente também comenta, né, que o seguro de crédito é o seguro de vida das empresas. Né? Então, como a Isabel comentou anteriormente, o segundo maior ativo, o maior ativo das empresas são as pessoas, mas o segundo maior ativo é o contas a receber. Então, a gente fala de prazos de 1, 2 dias, às vezes, que a gente emite um boleto que tem de pagar, a gente fala de prazos de 365 dias, às vezes. Então, imagina que você vende, emite um boleto para daqui a um ano o cliente pagar. Então, como é que às vezes a gente brinca e fala com alguns diretores financeiros, eles falam, eu emito o boleto e eu rezo aí 365 dias para o cliente pagar. Porque é a longo prazo e a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente fala muito de incerteza. Então,
Tudo isso a gente mapeia e captura. E aí, a gente falando do seguro de crédito, a gente fala que as empresas têm aí, nós temos aí seguro de vida para os funcionários, tem o D&O e I&O, as empresas fazem seguro para matéria-prima em produção, produz tudo, coloca em cima do caminhão, manda, e aí manda um boleto para 30, 60 dias sem cobertura securitária. Então, as empresas fazem seguro de todos os ativos, porém, esquecem de um dos ativos mais importantes, que é o contas a receber. Então, e a gente, sempre quando a gente vai fazer uma apresentação de seguro de crédito, a gente escuta bastante que, mas eu conheço aquela empresa, é uma empresa grande, sempre me pagou, e às vezes ele não paga o cliente lá, mas eu sei, mas comigo ele paga. E aí a gente tem sempre aí que colocar que sim, é importante que o cliente tenha aí o seguro de crédito. Conforme eu comentei anteriormente, aí 80% das empresas enfrentam inadimplência e 25% das famílias corporativas estão vinculadas a faturas não pagas. E aqui a gente tem uma calculadora, também tem no site da Cofaz, então visitem o site da Cofaz, a gente tem bastante informação legal lá. Uma fatura de $10.000 não paga, com uma margem de 2%, que a gente também sabe que quando o momento de incerteza está aí, as margens do negócio vão se reduzindo, porque o dinheiro vai ficando escasso. Então, se você tem uma margem de 2% no negócio, numa venda de $10.000, se você tem uma inadimplência, se você não tem a recuperação desses 2%, você tem que produzir $500.000 a mais. Então, conforme a margem vai aumentando, você vai diminuindo, mas se você tem uma margem de 6, que normalmente é para o varejo trabalho ali, você tem $167.000 de vendas a mais. E às vezes você não tem um produto para vender, às vezes você não tem força de vendas para vender, então você começa a ter a bola de neve aqui do problema de não conseguir pagar. Aqui a gente fez um slide bem simples das maiores recuperações judiciais que a gente teve nos últimos tempos. Quando a gente fala da Americanas, né, então, ali, 41,2 bilhões de dívidas, quase 8 mil empresas impactadas. Então, dessas empresas que foram impactadas, já tem empresas que já pediram recuperação judicial por conta deste problema de inadimplência, ou até mesmo uma falência. A gente fala da Bombril aqui como um exemplo bem fatídico. No dia anterior a pedido de recuperação judicial, o controlador da Bombril foi lá e vendeu 100 milhões de ações. Então, será que já não estava premeditado a parte da recuperação judicial? E o fornecedor, como é que ficou? Então, não, às vezes a gente mitiga, mas às vezes a gente está no risco. Muitas vezes a gente paga a indenização. Então, a gente fala no mercado de seguro de crédito hoje no Brasil, de 987 milhões de reais, não chega a 1 bi ainda, e a gente fala em indenizações na casa de 3, 4 bilhões de reais no caso da Americanas, por exemplo. Então, 4 vezes maior que o mercado. Então, aí a importância do negócio. No agro, a gente teve aí a Agrogalantes, na parte de alimentação ali, B2C, a gente tem Subway, tem Starbucks, teve uma empresa de varejo do Centro-Oeste, que é a Novo Mundo, então é muito forte ali na distribuição de algumas empresas, teve pedido de recuperação judicial, a Cetrimed, que é o distribuidor, o laboratório farmacêutico, que teve aí, então, imagina que em pós-pandemia, uma empresa de distribuição de medicamentos teve uma solicitação de recuperação judicial. Né? Então, é muito difícil a gente mitigar ou não ter uma cobertura securitária para esse tipo de risco. Né? E aí, o seguro de crédito, ele serve, na sua essência, para a cobertura securitária, ou seja, para cobrir uma possível inadimplência ali, mas ele também serve a gente, às vezes, quando a gente tem conversas com alguns bancos ou algumas empresas que buscam o crescimento, por exemplo, a gente fala que o seguro também ajuda na alavancagem ou na prospecção. Nós estamos falando de 190 milhões de empresas cadastradas com limites de crédito da Cofaz mundialmente. Nós estamos falando de 685 bilhões de euros de cobertura securitária. Então, é uma grande participação naquele montante total de seguro de crédito globalmente, e a gente consegue aí também ter diminuição dos custos, preservar a estabilidade, a gente consegue trazer competitividade, porque quando a gente fala no mercado fechado, você vende à vista, você vende antecipado. Só que as empresas lá fora já estão acostumadas com o mercado de capitais, o B2B. Estava trazendo aqui com a Sueli também, na Câmara, um exemplo. Algumas empresas de fora já estão questionando a Cofaz aqui no Brasil, por que as empresas querem receber antecipado ou o pagamento antecipado à vista? Porque não é um modelo de negócio que existe na Europa, por exemplo, ou nos outros países.
Então, a comunicação está fluindo globalmente para que a gente consiga apoiar as empresas a fazerem o melhor negócio. E aí a gente tem aí o aumento das vendas, proteção do balanço, se substitui uma carta de crédito, então uma carta de crédito tem um custo 7% ali. Se você fala no seguro de crédito, você tem uma taxa média de 0,5, 0,6, vai depender dessas 5 informações primordiais para a gente fazer uma aprovação de seguro de crédito. Aumenta o crédito bancário, porque quando você tem o seguro de crédito, você tem os recebíveis protegidos. Então, sua inadimplência ela não vai passar de 10%. Então, tinha a previsão de pagamentos de pagadores duvidosos ali. Você faz uma reserva no caixa, às vezes essa reserva que você faz com o seguro de crédito, você consegue reduzir essa reserva e o valor que você tinha ali, você consegue aplicar e pagar o seguro de crédito. É uma despesa financeira, então também você pode colocar no balanço. Tem a expansão de novos mercados. Então, como é que você vai fazer? Antigamente, você mandava uma pessoa para a China, a pessoa pegava algumas empresas, voltava para o Brasil e começava a prospectar. Não, você tem aí as informações disponíveis no sistema da Proface em mais de 5, 7 línguas. Então, agora a gente apresenta lá o produto, apresenta o sistema para uma empresa japonesa, põe em japonês, fica fácil de ter ali a interação com o sistema também. E tem a referência da Proface, por exemplo, no Japão, na China, e assim por diante. Proteção de fluxo de caixa, elimina a reserva de inadimplências e a proteção contra o risco político, né? Aqui é um pouco mais do mesmo, então tem alguns modelos aí de otimização de balance P&L, por exemplo. Então, como é que uma perda é apropriada? Será apropriada no mesmo ano da perda ou no ano seguinte? Ela vai direto no resultado final da empresa. Você não tem alguma coisa que você alivie uma inadimplência, você vai no P&L da empresa. Isso machuca quando você vai explicar. E aí as empresas começaram a questionar as perdas que eram colocadas no P&L e qual era a ferramenta que a gente poderia ter para mitigar essa perda. A gente chega no seguro de crédito. E a Proface tem aí 10 mil decisões tomadas por dia, decisões de crédito tomadas por dia. Então, sou especialista em realmente tomada de decisão. A coração da empresa é a parte de crédito e é uma resposta média aí em 1,5 dias, com 190 milhões de empresas cadastradas. Alguns hubs de coleta de informação. Então, o que é legal, em 97, quando a gente chegou no Brasil como seguradora brasileira de crédito e exportação, e Proface, a companhia francesa de crédito e exportação, então a gente viu a criatividade para criar a seguradora brasileira, a gente já tinha uma equipe de informação no Brasil, uma empresa que a gente chamava de Veritas, e que a gente interrompeu porque tinha um birô aqui que tinha mais informação que podia ceder para a gente, mas em alguns países, quem cria a informação é a Proface, porque a informação é extremamente importante no nosso dia a dia do negócio. Tanto que, como a Isabel comentou aqui, a gente tem a parte de informações, a gente formula de Business Information, que é a parte inicial do seguro. Se ele não pagar, a gente faz o processo de cobrança. Então, você não precisa contratar uma equipe para cobrança, nem aqui, nem fora do país. Você aciona a Proface, você está vendo a inadimplência no cliente, um comprador dos Estados Unidos, você aciona aqui a Proface Brasil, a Proface Brasil vai acionar a Proface nos Estados Unidos, para que a Proface faça essa cobrança localmente. Então, é muito close to the risk que a gente opera, né? Tanto na tomada de decisão do crédito, quanto na parte da cobrança. E se a gente não conseguiu identificar lá na informação, cobrar de forma ativa, a gente vai lá e faz o pagamento da indenização. Então, a gente está totalmente dentro do risco aí em todas as operações. Aqui mais alguns diferenciais, não vou passar aqui um por um, porque esse material também vai ficar para a consulta de vocês, então acho que é importante aí vocês analisarem. Cada empresa tem ali uma tomada de decisão. A Patrícia ela faz parte de um time de economistas, então a gente tem 6 economistas chefes aí pelo mundo, e tem os economistas que dão suporte para esses times também, não só na América Latina, como na Ásia Pacífico, na Europa, na Rússia ainda. E a gente traz aqui também alguns números que eu já comentei anteriormente. A gente tem a estrutura financeira por agência de rating desde 1946, são precursores do seguro de crédito no Brasil. Então, a SBCS, a seguradora, e aí 5 mil funcionários. E no país aqui a gente tem aí uma equipe de 116 funcionários para atender vocês aí no dia a dia. Acho que a gente abre um pouco para perguntas também agora, e depois a gente pede a gentileza aqui para vocês façam aí as avaliações.
Bom dia a todos. Muito obrigada pelas explanações, muito interessante. Patrícia, obrigada pelos cursos, Amélia e Ricardo também. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, já que a gente ouviu, né, que a gente vive um cenário de incertezas, né, um mundo cada vez complexo, e cada dia com notícias mais, digamos, inesperadas, não é? E aí com crescimento aparentemente, né, certamente menor, né, nos fluxos comerciais. Eu queria saber de forma prática, por favor, se a empresa, né, a gente tem uma empresa brasileira que exporta, né, ela vai contratar o seguro. E pelo que eu percebi, ela vai ter um custo, vou falar grosseiramente, 10%. Né? Eu sei que vocês falam que recebe 90%. Na verdade, 10% é da dívida, quanto que geralmente não é pagado da indenização, porque a gente não pode falar tudo o risco é da seguradora, a gente precisa compartilhar o risco. Então, na verdade, o prêmio de seguro é uma porcentagem do faturamento da empresa. Então, a SPL comentou, é 3,5% ou 1% do faturamento, depende do histórico de terra, do setor, etc., dos prazos. E aí, agora vai ser porcentagem, taxa de preço sobre o faturamento da empresa, aí a gente inventa todos os compradores, e aí, em caso de inadimplência, a gente indeniza geralmente 90% da perda, ficando 10% da perda, cargo da empresa. Obrigada. E a pergunta é, qual rapidez a empresa recebe isso? Porque se eu, assim, só queria entender, por exemplo, tem a inadimplência foi verificada nos Estados Unidos, por exemplo, na compra do americano, tem que forçosamente haver a tentativa de cobrança para depois a empresa, ou seja, se a gente já tem todas essas preocupações, a gente tem que fomentar, né, criar a cultura do seguro, e porque, de fato, não dá para improvisar mais. Então, eu acho que as empresas têm que se cercar não só de parceiros, mas de produtos eficientes. Então, com que rapidez ela vai ter esse retorno? Ou seja, verificar a inadimplência é quando eu vou ter esse retorno que eu paguei já, né, a empresa de volta. Obrigada. Excelente pergunta, Sueli. Até uma das partes que a gente desmistifica é o custo, o investimento que você vai ter como empresa no seguro, ele é com base na volumetria da empresa e não no risco. Então, algumas empresas acham que vai custar 5%, 10% na parte do comprador. Não é. É com base na carteira daquele cliente, na volumetria de vendas que ele tem, e com o prazo máximo de crédito praticado na média, a gente chega num percentual que 99% dos nossos casos são abaixo de 1%. Então, o investimento no seguro de crédito, ele é equivalente ao risco que ele tem ali, e ele não é um custo impeditivo para o seguro de crédito. E, a partir do momento que você tem o prazo máximo de crédito e que aconteceu a inadimplência, se ela for uma recuperação judicial ou insolvência, a partir do momento da entrega de toda a documentação, em até 30 dias o seguro é pago. Quando existe uma simples mora ou não pagamento de uma fatura, a gente parte para um processo de cobrança. Então, a gente tenta reaver esse valor da empresa, sendo que nesse processo de cobrança, a gente recupera o que a gente recuperar, por exemplo, a gente recuperar 100%, isso tudo vai para o segurado. Então, é uma assistência que o seguro tem, que é essa parte de cobrança, e no prazo máximo de até 180 dias, se a gente não conseguir o processo, recuperar esse processo de cobrança, que a gente inicia por amigável, extrajudicial ou depois judicial, a gente faz o pagamento da indenização. Então, ele vai de 30 dias, então, por exemplo, o caso da Americanas, que é o mais famoso, em 30 dias, todas as empresas que entregaram a documentação tinham recebido. Então, casos de mora simples, até 180 dias. Entrou com uma mora simples e a gente fez a análise e identificou que aquele cliente não vai pagar, a gente já tenta acelerar o processo de indenização. Porque quando cria-se a parte de recuperação judicial, as empresas que vão entrando no processo de recuperação judicial, elas têm ali uma fila para recebimento. Então,
É importante a gente ter essa dinâmica positiva, porque a gente vai continuar cobrando. Então, a empresa cede aquela dívida para a Cofaz faz pagamento de indenização em 90%, então tem a participação obrigatória de 10%, que está fora do investimento do seguro, e aí a gente, se conseguir recuperar ali no prazo aí de 20 anos, às vezes as empresas estão pedindo aí para pagamento dessas recuperações judiciais, a gente recupera os 90% da seguradora e os 10%, se a gente conseguir recuperar lá também, a gente devolve para o cliente. Então, o seguro de crédito, ele tem o pessoal pergunta, mas onde vocês ganham dinheiro? A gente tem aí a parte do prêmio do seguro como receita principal do seguro de crédito, e não o pagamento da indenização em 90%. Então, tem toda essa dinâmica do seguro. Eu acho que essa parte é muito interessante, né? Porque você, a ocupação judiciária, a gente viu que aumentava muito, a empresa se receber 30 dias e a gente fica 20 anos aí atrás, cobrando todo mês. Então, acho que como seguro, é bem a ocupação segura, é tirar a dor de cabeça, se todo mundo dorme tranquilo e não tem risco. E outro ponto interessante, a seguradora, quando tem essa grande ocupação judicial, né, em advogados, a gente representa muitos segurados. Então, a gente vai na negociação com um pacote muito grande, porque as diversas empresas, quando tem problema, ela fala, pô, esses 3 são meus fornecedores principais, vou tratar eles bem. Os pequenos não vão dar nada e os meios mais ou menos. E a gente fala, não. A gente representa tudo isso, por 20% da sua dívida total, você tem que tratar todos os seus clientes de uma maneira melhor, porque agora o crédito vai ser meu, eu vou ter que pagar. Então, a gente vê que na hora da negociação faz uma diferença muito grande para as empresas ter um parceiro segurador que tem um volume e uma força grande. Vou fazer uma outra pergunta para não monopolizar. Você disseram que fazem uma análise dos países, segmentos e empresas. No universo dos países que vocês cobrem, vocês têm países assim que vocês tiram, por exemplo, não vamos assegurar mais e, por conta de conflitos armados, o risco do transporte, assim, a gente já é aquilo que a gente vê e enxerga, e a gente vê os conflitos armados crescendo, a questão do risco do transporte, as questões climáticas. Então, se essa análise também é feita e essa lista, ela vai sofrendo exclusões, digamos. Obrigada. Se a gente viu na lista, né, no mapa, tem países excluídos, tipo Cuba, por exemplo, a gente não cobra, Venezuela, pensando ali na América Latina, a gente não cobra, porque o princípio a gente precisa poder fazer a cobrança. Se é um país que a gente fala, pô, na Cuba você vende, a gente tem que ir para cobrar a dívida, é um país que não dá valor nos contratos, você não vai poder ter uma força de cobrança, a gente não pode assegurar. Então, mas está muito claro na nossa pós da lista dos países que a gente exclui, ou depende, a gente lista o que a gente cobra na pós, também claro, mas sem dúvida tem países que a gente não recomenda dar crédito pela dificuldade de cobrança em caso de problema. Bom, vou fazer uma aqui. Se eu entendi bem, de todo o volume de transações de comércio exterior, 15% é respaldado por algum seguro de crédito, certo? Sim. Mas isso é um indicador global, né? Então, eu queria entender se vocês têm o número do Brasil, deve ser um percentual bem mais baixo, e o que vocês têm visto de dinâmica aqui no Brasil, excetuando, imagino que filial de empresa europeia vai praticar a mesma política lá de fora, se exportar, ela vai querer estar coberta. Mas, assim, pegando mais o mercado local mesmo, o que vocês têm visto de movimentação, de adesão, que tipo de perfil? Se é empresa média, se é empresa que tem uma grande proporção de comércio exterior no seu faturamento, etc. Então, qual que é o nosso percentual aqui, né? E o que vocês têm visto assim, de mudança de cultura, né? De empresas realmente locais, mas que têm uma vocação de comércio exterior? Então, no Brasil é menos de 1% das transações que estão cobertas. Então, é muito pouco. O que a gente vê o conhecimento é mais das multinacionais, né? Então, uma grande parte dos clientes da Cofaz Brasil são filiais brasileiras de multinacionais. Então, porque é um best practice. A maioria das empresas não vendem se não tem seguro.
Então, essa é o best practice da empresa. Empresas brasileiras, que já são multinacionais, porque a gente faz programas também, né? Tem os grandes nomes que a gente pensa, já a gente tem, porque também é uma coisa de governança. Tem todas as minhas filiais do mundo têm a mesma política, então temos que controlar os encontros, etc. Então, essa é uma parte importante. Mas, para comércio exterior, uma coisa que a gente não falou aqui, e a gente também é uma garanta do programa do FOEX, do Banco do Brasil. Então, a gente tem empresas bastante pequenas, que tem umas vendas, não sei, 2, 3 milhões de dólares, e elas pegam esse recurso do Banco do Brasil e a Copasa age com uma garantia. Então, isso é bem interessante para ajudar as empresas aí no fluxo de caixa, no estrangeiro, e o Banco do Brasil, o parceiro da Copasa também, ele trabalha muito a fomentar trabalhando até a primeira exportação, com poucos compradores. Então, sempre quando tem mais compradores, me diga, mas também a gente pode, com um só comprador, se eles for bom, a gente consegue cobrir. Então, tem sempre tem que educar, mas tem um crescimento, um interesse sobre o produto e é capturado do comércio exterior. Não, foi fantástico. Eu já tive a oportunidade, já nesse tempo de seguro de crédito, de prospectar grandes empresas. E passar 3 anos, às vezes, prospectando uma grande empresa e ela não fazer a contratação de seguro de crédito, e depois de uma negociação rápida de uma compra dessa empresa, imediatamente ela tem que colocar os recebíveis dentro do seguro. Então, tem casos e casos aí que a gente já teve 3 multinacionais em que a gente faz a apresentação, é um pouco cultural realmente, para uma multinacional que acreditava que era por custo por comprador, e na verdade não é, é a economia que a empresa tem, e ela faturava 20 bilhões de reais e a taxa de seguro seria 0,0 alguma coisa. Então, não é um percentual que vai prejudicar, é sim vai agregar valor na operação, e quando a multinacional vem, ou seja, vai lá e fala assim, você tem 60 dias para colocar no programa global que a gente tem aqui para fazer o seguro. E o último ponto a taxa de retenção dos clientes é mais de 95%. Geralmente, quem conhece o produto vê a facilidade de ter o mundo inteiro, o relatório de informação, tem uma parte importante que é o monitoring também, né? Tem uma alerta, de repente tem um novo balanço, olha, podia dar mais crédito, menos crédito. Então, esse seguro não é um seguro que você contrata e você põe numa gaveta e esquece. Todo dia a gente dá o cliente, nos liga todo dia, tem uma nova operação, fazendo um back-to-back, uma coisa triangular, tem uma promoção, vou vender 2 vezes mais esse mês. Então, tudo isso a gente quer acompanhar e a gente nossos contratos são muito tailor-made, porque o comércio internacional tem muito, depende de como você vende, se é o BIT, se é cobra, todo o seu contrato é adaptado para isso. Então, eu acho que nossa taxa de retenção da indústria consta como uma vez que você cobra o produto, o serviço da Copasa, você fica porque realmente ajuda a monitorar e a controlar e a dar segurança do seu fluxo de caixa. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. A questão do crédito, ela garante a paz, porque a paz social, uma vez que você receber recurso, a gente tem visto que a economia brasileira é extremamente volátil, muitas falências de grandes empresas, enfim, isso tem impacto no social, no crescimento do país e desenvolvimento econômico. Eu gostaria de saber se vocês têm feito ações de relacionamento com o governo para, não sei se forçar ou incentivar, que se torne uma política para as empresas, para a volume de exportação, para que elas tenham obrigatoriamente o crédito, façam um crédito intercompany. Eu não sei se é possível, eu vejo que as coisas são muito soltas, eu não sei se na Europa, acho que a Europa tem um reinforcement, mas não tenho certeza, eu gostaria de saber o que vocês têm feito com o governo, porque acaba com a sociedade. Sem dúvida, o seguro tem uma posição e uma importância muito grande aí de apaziguar os problemas, né? A gente até, por exemplo, a gente do Sul, quando tiver as inundações, a gente tem empresa que sempre pagava bem, de repente inunda, não consegue mais pagar os fornecedores, mas é uma coisa inesperada, né? Então a gente está aí para o inesperado, e esse é muito importante. A gente vê de maneira
geral, os países pobres têm um gasto seguro muito grande e é muito difícil ter um problema climático, assim, de se reerguer depois. Mas sobre esse ponto de o lobby com o governo, é um tema muito complexo. A gente tenta difundir o produto que a gente está fazendo aqui, né, tentar mais. É um trabalho de longo prazo, e como o Ricardo falou, a penetração, quem falou, a penetração do seguro é muito baixo, o seguro de crédito é uma gota de oceano. Quando você não tem seguro de vida, quando você vê as pessoas quando não têm aposentadoria, acho que só 11% dos brasileiros eles se contribuem para uma aposentadoria, sem seguro de crédito é na mesma gota. Então, eu acho que tem o setor de seguro, ele está trabalhando, mas é uma coisa cultural e uma coisa que a gente precisa unir outros atores, né? Quando a gente fala em Europa também, a gente tem muita mitigação do risco aí através do capital risco, que é uma coisa que a gente está tentando desenvolver com o Banco Central também. Então, o produto, o ProEx, por exemplo, que a Elisa comentou, que é o Pro Exportador, ele é uma ferramenta de desenvolvimento pelo Banco do Brasil, mas ele vem pelo DIC, que é do Ministério. Então, o Ministério tenta puxar essa agenda de exportadores, acho uma forma muito bacana, uma PEX, e aí a gente tem aí essa parte de mitigador de risco. Então, um dos mitigadores de risco do ProEx é o seguro de crédito, porque o banco vai lá e adianta o recebível do exportador, empresas de até 1,2 bi. Então, essa parte de exportação está muito ativa. Eu considero que o seguro é uma ferramenta social em todos os anos. Então, quando a gente fala com uma seguro de vida para uma indústria, onde as pessoas têm uma renda média de 5 mil reais, para você pagar um enterro hoje, é muito caro. Então, você tem que ter um seguro de vida lá para fazer. O seguro de crédito é o seguro de vida das empresas. E eu tenho uma experiência própria, eu trabalhei no setor na França durante a pandemia. Em 2020, eu estava numa empresa do setor, e a primeira coisa que todas as empresas fizeram foi bater na porta da seguradora, e desculpa, na internet, no reembolso, porque o governo colocou em um lockdown, um confinamento. As empresas eram fechadas, dos 15 para 16, todo mundo fechou, cinema, academia, tudo, e governo, e aí seguradora. E a seguradora tem que fazer uma ação junto com o governo para criar, para expor o Space Sports Kit, que é um acordo estatal, no qual o governo era o fiador dessa dívida. Quer dizer, isso foi muito por conta do setor que teve ação direta com o governo. Começou na Alemanha, na França, eu fiz a comunicação disso para todo o mercado europeu. Eu passei 6 meses só cuidando de acordo de Estado. No Brasil, não vejo nada parecido. Os casos extremos, a seguradora fala, não consigo mais. Acho que a gente vê no setor imobiliário lá nos Estados Unidos, né, da Flórida, por causa dos furacões, ou na Califórnia, né, por causa do fogo, as seguradoras saem. Então, o risco é tão elevado que nunca vai, o preço do prêmio nunca vai pegar uma casa se o risco é muito alto. Então, chega um momento, como foi na inadimplência, que você fala, governo, não consigo mais assegurar. Então, aí, sem seguro, você não consegue comprar uma casa, não consegue pegar uma casa. Então, o Estado tem que entrar e fazer uma parceria. Então, na Europa, eles são muito ativos. No Brasil, como a penetração do seguro de crédito é muito menor, não foi instalado e a gente sentiu bem com isso aí. Mas, sem dúvida, tem um momento que a seguradora não vai ser risco já extraordinário, no sistema de cobrir e vai dar a sociedade. Bom, pergunta aí. Bom dia, Margarida, eu sou responsável pelo Desk América Latina para a empresa de grande porte, pelo Crédit Agricole. Na linha dos países, eu queria entender um pouquinho como está a posição de vocês em relação à Argentina, porque também vocês têm um produto de seguro relacionado a risco político. Em países como a Argentina, Bolívia, que também mencionou, Ricardo, que tem um grande problema de controle de câmbio, falta de reservas cambiais. Vocês continuam trabalhando ativamente com esses países ou a análise é caso a caso, dependendo do setor, dependendo do importador? A gente teve muita dificuldade nesses últimos 3, 4 anos, né? Agora a situação está um pouquinho melhor, então o tom é mais otimista para a Argentina, mas tinha pouquíssimos bancos, por exemplo, que confirmavam uma carta de crédito emitida por um banco argentino. Como que vocês estavam trabalhando com a Argentina e qual é hoje a perspectiva, a posição? Acho que é legal, a gente tem um grande exemplo aqui para a gente, por conta
das exportações do Brasil, então sempre passam ali pela Argentina, então é uma pergunta que ela é recorrente. E a Cofaz analisa, a seguradora de crédito analisa individualmente cada comprador. Então, eu falei, volumetria faz a precificação e a análise de aceitação é individualmente por empresa. Então, a gente analisa, monitora cada uma das empresas. Dentro dessa análise de monitoramento, a gente tem dois vieses, um de risco comercial e um de risco político. Quando a empresa tem uma rendimento por risco comercial na Argentina ou na Bolívia, se a empresa tiver uma situação econômica positiva, um comportamento de pagamento positivo, a gente sim aceita e analisa caso a caso. Então, não é porque a Argentina quer analisar todos os casos, caso a caso, e sim porque o modelo de negócio analisa-se caso a caso. Quando a gente fala de risco político, a gente tem principalmente a convertibilidade da moeda, que é a falta de recursos externos para fazer a compra dos dólares para pagar o comércio exterior. Então, aí a gente tem algumas restrições para alguns países, sim. Mas depende da empresa, depende das atividades que ela tem, depende se ela tem uma matriz fora da Argentina, depende se é um doméstico ou se é realmente exportação. Quando a gente fala de exportação, a gente fala principalmente de risco político também. Então, a situação é um pouco pior. Quando a gente fala de risco doméstico, a gente já está dando um banho aqui de simplicidade baixa. Então, os riscos ocorridos nas operações domésticas na Argentina são muito pequenos. Então, algumas empresas começaram a abrir filiais na Argentina para fazer uma venda intercompany no primeiro momento, para depois distribuir dentro da Argentina. Então, a gente traz aí à luz algumas possibilidades que algumas empresas utilizam, como uma parte grande, por exemplo. Então, uma empresa grande que tem sede no Brasil, tem sede na Europa, está na Argentina, não consegue crédito, a gente vai lá e faz uma parte grande, se essa empresa não paga lá, ela paga em outro lugar para ele. A gente utiliza os mecanismos de ferramentas, mas o principal ponto é que a empresa tem um comportamento de pagamento positivo. Então, cada comprador dentro da Cofaz, ele tem um score que a gente chama de DRA, que é Debtor Risk Assessment. A gente gosta do DRA, do SRA, que é o Sector Risk Assessment, do Country Risk Assessment, que compõe essa nota aí, junto com as mais de 200 fontes abertas que a gente consegue gerar dentro do algoritmo para ver a probabilidade de inadimplência daquela empresa. Se aquela empresa é uma empresa boa, mas está num setor ruim, ela tem uma nota fechada por conta disso. Se é uma empresa boa e está num país ruim, ela tem um decréscimo por conta disso. Então, por isso, a gente faz aí a análise do algoritmo de forma preditiva, porque eu meço lá na inadimplência nos próximos 12 meses, ela vai de 0 a 10. Então, mais próximo de 10, menor a possibilidade de inadimplência. Então, isso é uma ferramenta de escala global. Então, a gente tem um site lá na Cofaz.com, que tem um mapa ali também, acho que é legal, e a gente apoia muitas empresas que às vezes querem começar a exportar, empresas grandes querem começar a exportar, só que ela quer saber como é que está a indústria da França naquele momento. Então, a gente liga para a Patrícia conversa com o economista-chefe, traz um briefing de informação daquele setor naquele país. Então, a gente auxilia nesse movimento também. Nessa linha também, pensando um pouco, por exemplo, no estava a Argentina, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que tinha um prazo médio no momento de 180 dias para uma empresa pagar, depois do desembargador aduaneiro, então vocês levavam isso em consideração também no momento de fazer a cobrança. Sem dúvida. E, de novo, se o risco é sistêmico, a gente vê que ninguém consegue pagar, a gente fala, a gente não vou cobrir mais, porque aí tem que ter um risco. Se a empresa já declara que eles for Bolívia, já a empresa não conseguir mais pagar, então a gente fala que não cobrir mais. E a gente vai monitorando, enquanto a situação de popularidade, a gente volta a cobrir risco político. É muito dinâmico. E só uma última dúvida, desculpa ocupar tanto tempo. Quando uma empresa contrata um programa de seguro de crédito com vocês, é tudo integrado? Ela coloca o recebível local, o recebível de exportação, ou ela pode se separar, ou até mesmo separar, por exemplo, eu tenho aqui 30% do meu faturamento que são clientes de grande relacionamento, de grande confiança, então eu não quero colocar esses clientes dentro do programa Cofaz, eu separo, divido uma parte do recebível. Isso acontece? Como funciona? É muito boa pergunta. No conceito, é uma que a gente chama de voto turnover, é faturamento global. Porque o importante é não colocar só cliente meio ruim, que eu tenho meio medo, né? Se eu colocar aí, o preço vai ser muito alto, esse não é um conceito de seguro. O seguro tem que pôr o bom, o médio e o não tão bom para segurar pelo interesse em todo. Então, o conceito é
o hold é tudo faturamento. Agora, no Brasil, é separado doméstico e exportação. Você tem duas apostas, uma as vendas domésticas dentro do Brasil e uma de exportação. Você pode fazer os dois, ou só doméstico, ou só exportação. E daí a gente sempre analisa os casos específicos. Tipo, tem que ter um racional. Eu só quero cobrir meus grandes distribuidores, porque aí tem um mês e um grande valor. Do contrário, esse aqui, client aqui, eu tenho garantia de outras maneiras, não quero, como eu consigo. Então, se tem um racional, que não é só quero cobrir os wins, porque os outros não têm medo, então a gente consegue montar e conversar e fazer uma cobertura que funcione. Então, é muito flexível. Acho que a gente tem um time de comercial bastante grande aqui na Copa do Brasil, então entra em contato e a gente pode apoiar. Aí, com os bancos, uma coisa que a gente faz bastante também, aí, acho que é bem interessante. A empresa tem um seguro de crédito, ele pode colocar o banco como beneficiário. Então, quando o banco tem interesse em comprar os recebíveis da empresa, ele pode geralmente dar uma taxa mais interessante para as empresas, porque em caso de inadimplência, a seguradora já paga o banco e, em alguns casos, pode usar o rating da seguradora, que é melhor que o rating da empresa. Então, pode ter uma controle, pode uma melhoria na solvência para essa recebida do banco. Então, tem bastante coisas que pode ser feito também. Parabéns pela apresentação de vocês, da Vila Amigos. Meu nome é Jaqueline, sou sócia do trabalho na Charity de Advogados, trabalho com relação econômica e relações de consumo. E ouvindo vocês, fiquei pensando, e gostaria também de saber a opinião de vocês a respeito, como é avaliado o risco do país em relação aos contratos jurídicos e a relação com os tribunais? Porque muitas vezes os contratos são mais respeitados ou menos respeitados a depender do local, né? E a gente nota uma grande insegurança jurídica no país, muitas vezes. Bom, um outro ponto também que eu gostaria de ouvi-los é como vocês enxergam os benefícios aos consumidores, ainda que o negócio de vocês seja voltado às empresas, com um menor risco de inadimplência, há um benefício, a meu ver, né, no preço dos produtos aos consumidores. Então, enfim, gostaria de ouvir. Muito obrigada. Olhando a pergunta, sem dúvida, dentro da análise do rating do país, essa coisa a gente vai na justiça, a gente vai conseguir enforçar o contrato de compra-venda. Até no Brasil, às vezes, a gente sabe que tem até lugar no Brasil que é mais complicado, ter a justiça, né? Então, é uma coisa que a gente toma em conta. Então, esse é bem importante. Também os custos, né? Você sabe que nos Estados Unidos, para entrar numa ação aí, carésimo, então a gente melhor fazer uma gávea, tudo isso, dentro dessa estratégia de cobrança, a gente tomar em conta. E como você falou sobre o impacto na sociedade, quando menos inadimplência, a empresa tem uma estabilidade maior de recursos, você mandar menos gente embora, esse efeito bola de neve que a gente falou. Quando você vê uma gás, por exemplo, no setor de água, ainda o setor está muito caminhando, porque deixam pagar tanta gente que a gente está vendo outras empresas grandes com dificuldade de pagamento. Então, no final, emprego de pessoas e gente que ganha muito dinheiro. Então, sem dúvida, o impacto na cadeia todo é muito forte, mas o seguro tem uma função social muito importante. E ali no modelo de estruturação, ali no próprio Risk Assessment estrutural, a gente fala de sustentabilidade fiscal, qualidade de governança, então, tudo isso é importante para que a gente faça a nota do risco do país, né? E assim, as empresas, normalmente, elas não vendem crime, a gente fala que é a venda crime, né? Normalmente tem um investimento envolvido naquela venda prazo. Ou é o caixa da empresa, e aí a empresa está financiando aquele cliente sem aquele comprador sem nenhuma garantia, ou ele tem um seguro de crédito, que a gente chama de silent guarantee, às vezes pensando que você não vai você tem um seguro de crédito. A gente vai até mesmo que não avise. Mas se tiver alguma inadimplência, isso custa 0 ponto alguma coisa, ou você pode pedir para o cliente uma carta de crédito que custa 7%. Então, no preço final, ou eu faço o que não vai ter custo nenhum, ou eu faço o seguro que vai ter um pouquinho, mas eu vou estar garantido, ou eu passo o meu custo a 7% para o cliente. O cliente compra 7% mais caro, no mínimo 7% mais caro ele vai vender por 25%.
Então, a cadeia também, quanto mais imposto, mais ferramentas você coloca no meio daquela cadeia, mais caro fica. O seguro de crédito tende a trazer um valor menor e uma competitividade maior para as empresas que têm o seguro de crédito. Tinha alguém online. Teve uma pergunta online? Alguém não perguntou. Tem a Valdência. Valdênia, quer escrever pelo chat aqui a pergunta? Foi isso? A gente pega mais, se a gente a gente pega mais essa questão de Isso. E a gente assim, o seguro de crédito é bastante interessante, né? Então, se tiverem também perguntas depois, a gente tem lá a avaliação para a apresentação e compartilhem com o pessoal, dando a assessoria aí, a gente vai compartilhando as respostas também, ajudando o que for necessário. Bom, não tem? Se ela consegue, se a gente consegue escutar. Ou ela escreve como... Podemos, você quer escrever no chat e a gente faz a pergunta aqui? Então tem que abrir o microfone. Tem que abrir o microfone ou você escreve no chat e a gente faz aqui. Me ouvem. Se puder, participa online ou físico, colocar o QR Code e dar um feedback, é muito bem-vindo. Vocês escutam? Bom, gente, a gente vai encerrar, agradecer aqui a presença dos executivos da Coface. Acho que para quem gostou, está para explorar o site, né, coface.com.br, quiser escrever coface.fr, Coface em inglês, enfim, Coface em outros países, bastante informação interessante. Agradecer a todos que estiverem aqui presencialmente, quem estiver online. O vídeo fica gravado também, né? Vai ficar disponível no nosso YouTube, então dá para reassistir ou assistir para quem quer, dá para repassar para colegas. E, enfim, foi um prazer ter vocês aqui. Se eu quer deixar também uma palavra. Tudo que o Jean já disse, muitíssimo obrigada e sai com inúmeras dúvidas e vou atrás lá no site, depois falo com vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos e a Câmara mais uma vez pela acolhida sempre tão deliciosa e tão amável. Obrigada. Obrigada, viu?